Tu topa gravar um conteúdo já agora aqui por áudio pra gente falar sobre mercado e tua essência, tua história e como é que tá nascendo a Plec? Sim, claro. Pra já, assim, tipo, valendo? Sim, tranquilo. Da onde é que veio a Plec? Por que que existe a Plec? O que que o Rafael pensou e acabou construindo a Plec? O que que é a Plec e como é que veio? De onde é que surgiu? Por que que ela existe? Seja bem-vindo ao podcast do Corretor Conteúdo. E em 2017 nasceu a Plec, um portal focado no público universitário, onde a gente criou algumas ferramentas. Portal imobiliário, né? Vamos dizer assim. É um portal imobiliário. Portal imobiliário focado em um nicho de mercado que são os universitários. Eu sou do ramo imobiliário há 12 anos. Sempre trabalhei só com isso. E sempre gostei de locação. Sempre fui fascinado por locação de imóveis. Eu trabalhei numa imobiliária, área comercial. A gente alugava muitos imóveis para o público universitário. Muitos mesmo. A imobiliária em Blumenau, a UFSC tinha acabado de abrir um campus lá e a gente estava alugando muitos imóveis para esse tipo de público. E eu comecei a perceber que a experiência desses universitários não era legal. Eles chegavam na imobiliária bem cansados, a família bem estressada, com dificuldade, pedindo ajuda. Por favor, me ajuda para começar as aulas, e eu não conseguia achar nada. Isso ficou martelando na minha cabeça. Eu era sócio, inclusive, da imobiliária, a gente vendeu a carteira de locação. Eu falei o seguinte: vou resolver o problema, essas dores que eu encontrei. De estudantes. Mas daí de estudantes, dos universitários. Mas antes de eu falar assim, vou resolver, eu tinha algumas ideias na cabeça, eu fui no mercado. Fui entender o que o mercado, como é que era esse mercado dos universitários. Eu descobri que existe 8 milhões de universitários no país, sendo que 6,6 milhões estão em cursos presenciais. Então é muita coisa. Falei assim, tem um mercado gigantesco. Fui buscar mais informações em diversos sites, descobri que 30% desses 6,6 milhões saem da sua cidade natal para estudar. Então é uma quantidade muito grande de universitários que tem que se locomover da sua cidade natal para uma outra para estudar. A gente está falando de quase 2 milhões de universitários. No Brasil inteiro isso, Rafa? Isso, no Brasil inteiro. Então é um número bem interessante. Eu falei assim, nossa, esse mercado é muito maior do que eu imaginava. Até tem informações que eles movimentam em torno de 76 bilhões todos os anos em consumo, em serviço. Nessa busca também eu descobri que várias cidades respiram o público universitário, então tudo acaba girando em torno deles, desde moradia, alimentação, serviços, gira para esse tipo de público. Daí tu começa a pesquisar e descobrir várias cidades: Santa Maria, polo universitário, pega Campinas, Ribeirão Preto, Maringá, Londrina, e aí vai, tem várias no Brasil todo. Então eu falei, ok, mas o mercado é interessante, eu senti a dor, mas eu vou precisar entender agora do público mesmo, dos universitários, como é que foi a experiência. Daí eu fiz uma pesquisa com mais de 300 universitários de todo o país. Peguei universitários de universidades públicas e privadas. Me surpreendeu. Divulguei essa pesquisa nas redes sociais, nos grupos de Facebook. Várias pessoas me adicionando, vindo trocar ideia comigo. E eu descobri que a experiência era terrível, que eles encontravam muitas dificuldades em encontrar o imóvel depois que passavam no vestibular. E algumas dificuldades eram: eles estavam indo para uma cidade nova, então não conheciam quais eram os bairros próximos à universidade, então eles tinham uma dificuldade em saber qual era o imóvel próximo à universidade que eu estou indo. Não sei. A gente também descobriu que os pais, eles têm um fator bem decisivo em qual o imóvel o filho vai morar. O filho, às vezes, a primeira vez que está saindo de casa, e ele tem aquela preocupação, vai morar sozinho, longe de casa. Então ele quer que o filho tenha tudo próximo de serviço, banco, padaria. Descobrimos também que ele não conseguia descobrir qual era a distância, qual era o trajeto que ele ia precisar percorrer do imóvel até a faculdade. E a dor mais grande que eu encontrei foi a questão de compartilhamento de moradia. Dor por quê? Qual foi essa identificação de dor aí, de compartilhamento de imóvel para alugar como universitário? Sim. O que acontece? Os imóveis próximos da universidade têm um ticket médio um pouco mais alto. Então eles são um pouquinho mais caros realmente
do que em outras regiões. E o que os universitários, só que os universitários eles querem morar próximo da universidade. E o que eles acabam fazendo? Buscando um apartamento de 2 ou 3 quartos ou uma casa para dividir com outras pessoas. Apartamento de 2, 3 quartos fica muito mais barato do que alugar uma kitnet individual. Mas o que eles se esbarravam? Eles acabavam conseguindo encontrar uma pessoa com um perfil ideal, um perfil semelhante ao dele. E o resultado disso é o que? Qualquer pessoa que queria dividir, alugava, e daí começavam os problemas de convivência, porque eles não conseguiam encontrar. Então a forma que eles buscavam era o quê? Através do mural da própria universidade. Boa. Exato, colocava o seu cadastro, telefone ali, nas redes sociais um pouco, e por indicação. Então elas acabavam conhecendo só a pessoa da própria sala, às vezes do próprio curso, e isso limitava muito a encontrar as pessoas. E eu conversando com universitários, eles assim, nossa, eu achava que isso nunca ia me dar problema. A questão de limpeza, que pra mim é uma coisa tão simples, combinar de limpar, foi terrível, outra pessoa não tinha organização nenhuma. E as pessoas falando, eu fui sempre anotando. Foi essas as dores que eu encontrei no mercado. Normalmente quando tu faz uma pesquisa, as pessoas respondem e fica por aquilo ali. No meu caso, as pessoas vieram falar comigo, dando sugestões, dando ideias do que eu poderia fazer. Daí foi assim que comecei a amadurecer a ideia. Assim, olha, acho que eu consigo ajudar esse pessoal. Daí em 2017 eu participei do Startup Week. É um evento de inovação que acontece no mundo todo. Tu vai com novas ideias para compartilhar e trocar network, conversar até com mentores. E eu joguei a ideia, fui lá no palco, falei o que eu tava pensando. Ela foi escolhida para ser trabalhada no final de semana e a gente trabalhou, e no final, no último dia, foram 3 dias, a gente apresentou, vamos dizer, um teste, onde a gente testou sim com uns alunos da Univale, e a gente acabou sendo campeão. Isso foi um divisor de águas, assim, porque ali eu vi que era legal a ideia e tinha potencial. Consegui encontrar pessoas que também tinham um objetivo daí de tirar a ideia do papel e fazer acontecer. E em 2017 nasceu a Plec, um portal focado no público universitário, onde a gente criou algumas ferramentas. Portal imobiliário, né? Vamos dizer assim. É um portal imobiliário. É um portal imobiliário focado em um nicho de mercado que são os universitários. Existem diversos portais no Brasil, disputa grande aí, mas não existe nenhum focado no público universitário. Interessante que agora, batendo papo contigo aqui, eu já começo a pensar assim como pode ser para universitário, também existe, por exemplo, os seniors, mais de 60 anos, ninguém está atendendo no digital esse público, e daqui a pouco também é uma oportunidade, né? Se quem está ouvindo isso aqui, que a gente está conversando, pode pensar assim, quais são os outros segmentos, ou os outros nichos, se for tratar mais especificamente, que podem ser atendidos nesse formato, né? Onde você ouve as dores, né? Exatamente. Quando tu foca em um nicho de mercado, tu consegue resolver com uma melhor qualidade a dor daquele público. Então... E nisso a Plec nasce, mas ela tem esses 2 pontos, né? Um é você encontrar imóveis perto de universidade, mas tem um outro que acho que é o mais interessante para tu falar, Rafa, que tu tem algoritmos lá dentro que os estudantes podem se encontrar por interesses, é isso? Exatamente. Então a gente tem o portal Plec, onde o universitário ele busca um imóvel pela própria universidade. Então a gente mostra a relação dos imóveis, a gente mostra um mapa com serviços próximos, a distância que ele vai precisar percorrer do imóvel até a faculdade. E a outra ferramenta, que é o compartilhamento de moradia. Então nós criamos um algoritmo, cada pergunta tem seu grau de relevância. O universitário ele preenche a sua ficha com algumas perguntas, cada pergunta tem seu peso, e no final a gente conecta universitários perfis semelhantes. Então tem um algoritmo ali dentro, onde a pessoa vai colocando, a gente vai conseguindo entender o perfil dela para conectar com pessoas com perfis semelhantes. A questão de alimentação, tem universitários que querem compartilhar a alimentação, que está na geladeira de todo mundo. Tem universitários que não, cada um tem seu espaço ali, ninguém compartilha nada. E tem universitários que são meio termo, que querem, por exemplo, só dividir o material de limpeza, sal, azeite, essas coisas. Outra questão é quem que pode visitar o imóvel. O universitário falou que ele é uma pessoa que gosta de ficar sozinho no apartamento, e ele comentou que a outra pessoa todo dia tinha gente em casa, então não deu certo. Então a gente pergunta, quem pode visitar o imóvel? Namorado, amigos, a família pode? E com que frequência? Algumas perguntas para conectar essas pessoas, onde depois ela preencher, a gente mostra o percentual de compatibilidade que ele tem com cada uma. Pode ver o que a outra pessoa respondeu para conversar aí em busca de um imóvel, uma moradia.
Que legal, cara. E a imobiliária que tem seus imóveis de aluguel cadastrados no seu sistema, usando um software imobiliário, ele integra com o Plec? Como é que é isso? Exatamente. A gente tem integração com os sistemas onde a gente puxa um arquivo do teu CRM, do CRM da imobiliária. Sim. Então, é um arquivo chamado XML. Então, é o mesmo sistema que as imobiliárias utilizam em portais, nos outros portais tradicionais. Mas eu vou te fazer uma pergunta mais avançada nesse nível, nesse sentido, que é assim, o portal Plec faz uns filtros diferentes para fazer busca para estudante. Como é que você adapta a informação para entregar uma informação filtrada em relação ao comportamento de estudante? Por exemplo, o cara vai dividir quarto e vai procurar coisas perto da faculdade que tenha relação com o imóvel. Tipo, eu quero um imóvel perto da faculdade tal, mas que tenha padarias Y, X e Z. Como é que essa integração acontece na prática? Legal. Primeiro, a gente tem um requisito, tá, aqui para as imobiliárias, que é o que? A gente precisa que a imobiliária coloque o endereço do imóvel no seu CRM, porque a gente precisa, com isso, a gente consegue localizar esse imóvel, latitude e longitude, e a gente consegue saber, calcular qual é a distância do imóvel até a faculdade. Então é isso que a gente pede para as imobiliárias. Libere, a gente precisa do endereço. Legal. A questão de serviços, padaria, mercado, banco, e aí vai, serviços, não vem da imobiliária. A imobiliária não precisa colocar isso no seu cadastro. A gente consegue localizar, através de uma integração que a gente tem com o Google. A imobiliária é o endereço, que ela disponibiliza o endereço, e o resto a gente consegue localizar através de integrações. Cara, e pra nós fechar esse papo massa pra caramba aqui, o que tu tem de coisas práticas pra compartilhar dos teus acertos, erros e tentativas aí nesse empreendimento que tá sendo o Plec e nesses teus 12 anos de gestão imobiliária focado em locação? É o seguinte, se tu não colocar o endereço, a tua concorrente vai colocar. E o cliente interessado na locação, ele vai ligar para essa imobiliária que tem um endereço, que traz mais informações. Então era um erro que tinha antigamente de bloquear as informações para fazer o cliente final ligar. Forçar o lead, né? Forçar o lead. Mas hoje em dia o cliente ele não tá mais assim. Então essa é a primeira dica de um erro que eu cometi, de querer bloquear a informação para forçar um lead. Eu não faria mais isso hoje em dia. É foda. Investir em qualidade de fotos, investir em divulgação. E às vezes, mas é caro anunciar em um portal X ou Y. Tem rede social, nas redes sociais tu consegue divulgar. Uma dica que eu dou nos grupos de Facebook, tem muitos grupos de moradia para tudo que é tipo de público. Então tu consegue descobrir, por exemplo, esse imóvel é para um público A. Tem grupos no Facebook para esse tipo de imóvel. Então eu não tenho como gastar dinheiro em marketing nisso. Tem outras formas bem baratas, que é mais tempo do que investimento em dinheiro mesmo. Uma terceira vai ser o seguinte: imobiliárias que estão ouvindo esse bate-papo e ainda não trabalham com locação, pensem em trabalhar com locação. Locação tá crescendo muito. Hoje, 60% das pessoas moram de imóvel alugado. De onde é que vem essa informação? Tu sabe precisar pra gente? Sim, do grupo Zap tem estudos que mostram que 60% das pessoas da população brasileira mora em imóvel alugado. É impressionante. É um mercado e que está crescendo. Não sei qual foi o percentual de crescimento dos últimos anos, mas é uma coisa que empiricamente se nota pelo comportamento de compra. Ninguém mais quer ter as coisas, não necessariamente que não vai ter proprietários, né, Rafa, mas o acesso é mais importante que a posse. O acesso é mais importante que ter um negócio, né, o imóvel. Isso daí é uma opinião minha, tá? Mas o que eu sinto no mercado? O público mais novo, ele não tem mais aquele sonho da casa própria no início da vida profissional. Claro que ele quer ter seu apartamento todo mobiliado, que é dele, mas ele não entende que no início da vida profissional isso é prioridade. Então ele tem outras prioridades. Então isso é um fator que eu vejo que a locação está crescendo. E outra coisa é que as pessoas estão cada vez mais estão buscando novas experiências, em busca de uma vida profissional melhor. Então elas estão se deslocando de cidades, de países, constantemente. Nossa. Então se tu comprar um apartamento, tu acaba ficando vinculado a ele. Então as pessoas, o público mais novo está buscando realmente locação para ver aonde vai se estabilizar com família e tudo mais, para daí lá no futuro fazer a compra. Então o que antigamente era visto pelas imobiliárias
como uma receita para bancar a operação de compra e venda, hoje em diversas imobiliárias do país, aí tu tem diversos cases, que a maior parte da receita vem da locação. É o carro-chefe. Então, né? é o carro-chefe. Então, claro que a compra e venda vai sempre existir, porque até para ter locação tem que ter investidor para comprar o imóvel para colocar para alugar. Tem que ter o proprietário, o papel do proprietário não morre. Tem que ter o proprietário, mas é um bom caminho assim para gerar uma receita recorrente todo mês para imobiliário. Então acho que era a última dica aí que tinha para dar. Cara, muito obrigado, muito legal bater esse papo rápido, direto, objetivo e muito legal, parabéns, trabalho da Plec que tá recém começando, vamos dizer assim, né, cara, são 2 anos, mas que tem um chão enorme pela frente. Exatamente, a gente aprendeu muito nesse período e o objetivo agora é ganhar corpo e estar em diversas cidades aí pelo país. Boa, Rafa. Rafael Hirt, da Plec, portal imobiliário para estudantes no Brasil. Muito bom. Abraço, cara. Valeu. Pô, obrigado, Rafael. Abraço, cara. Tamo junto. Tchau. Um abraço. Até mais. E esse foi o episódio do Ligação Surpresa do Corretor Conteúdo IBREP. Para receber os próximos episódios, basta se inscrever em corretorconteúdo.com.br e assinar a lista VIP. Você vai receber toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio no seu e-mail. A gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço.